Agora a pauta é saúde, tá chegando o verão, aí as pessoas começam, da mesma maneira que tem aquela corrida para as academias e para comer melhor, para todo mundo ficar bem na fita no verão, muitas pessoas também correm no médico vascular para começar a secar vasinhos, varizes, coisas que incomodam esteticamente. Então eu vim conversar aqui no Dr. Felipe Rabelo, que acaba de trazer um aparelho dos Estados Unidos que identifica exatamente como estão as suas veias, artérias, então facilita o caminho, né, e como será a cirurgia. E aí eu comecei, obrigado por me receber aqui, doutor, eu comecei falando da estética, mas na verdade às vezes a pessoa vem aqui pela estética, mas você consegue identificar coisas piores, né? Com certeza. Quando a gente fala de doença vascular, a gente pensa sempre primeiro na função da circulação. O que chama a atenção primeiro dos pacientes é aquela questão que é visível, né? Então, a aparência dos membros inferiores é a primeira coisa que acaba chamando a atenção da pessoa para procurar um médico vascular. Isso quando a gente está falando realmente da doença vascular. Muitos procuram por dores nas pernas, mas na maioria das vezes a dor nas pernas ela não é exclusivamente de causa vascular. Então temos várias outras patologias que dão dores nas pernas. E quando a gente fala da questão aparência, a gente também não pode esquecer em dar o resultado estético para o paciente, né? Porque muitos deles buscam com essa intenção, com esse intuito, né? De deixar a perna sem aqueles sinais que parecem sinais de envelhecimento, que deixam a perna como se tivesse um hematoma, como se tivesse acontecido alguma batida, alguma pancada naquele local, né? E eu tenho as veias, né, as veias da minha mão aqui, tudo, que eu sou ótima para achar veia comigo mesmo. Eu já tenho as veias mais grossas e mais altas, eu tenho uma propensão maior, porque ele chegou ali com o aparelho em mim e a gente já identificou umas varizes que esse aparelho eu tenho até aflição de olhar, que vê tudo, né? Com certeza. A intenção é enxergar pelo menos 80% a mais daquilo que a gente consegue enxergar com outros tipos de Muita aparelhos, coisa, né? Porque a gente sabe que aquele vaso que é mais visível na pele, ele é só a ponta do problema, né? O vazamento começa muito além dele. E aí, qual a complicação disso? Por exemplo, se a pessoa não liga da estética e não te procura, e aquilo vai deixando, porque não sente dor, né? Qual a complicação de deixar uma veia virar varizes e virar o que depois? Bom, quando a pessoa tem varizes, a gente pode dizer que ela tem uma doença que a gente chama doença venosa crônica, mas não necessariamente ela vai ter uma trombose por causa disso, mas ela tem uma chance maior de quem não tem a doença venosa crônica. Agora, esses aparelhos hoje ficam bem mais simples, né? As cirurgias de varizes, né? Com laser, né? E aqui você tem um aparelho ótimo. Quando você faz uma cirurgia ou aplica o laser, é uma coisa, a cirurgia é outra. O que você consegue fazer aqui com laser, no consultório? No consultório, o que a gente trata são basicamente os vasos que são mais visíveis na pele, né? As telangiectasias, que são aqueles vasos fininhos, com calibres até 2 milímetros. Isso é o principal alvo do consultório. E se a pessoa optar por não vou mexer nessa minha varizes? Na grande maioria das vezes, a indicação de tratamento é o que eu falo de relativa. Então, ela é relativa mais à aparência das pernas do que à função mesmo, da circulação. Eu falo isso porque uma vez a gente já fez um programa sobre embolia, né? Sim. E a gente falou, e um outro sobre AVC. Tá ligado? Quem tem varizes tem mais propensão a ter um AVC? É interessante essa sua pergunta, porque é quando a gente deve orientar as pessoas em relação às diferentes doenças vasculares. Então, as doenças arteriais, que são aquelas que dão origem a problemas como o AVC, principalmente a doença das carótidas, e a doença venosa, que é aquela que dá origem às varizes, à trombose venosa. E não são ligadas, não tem nada a ver. Não tem nenhum tipo de relação. Cheio de varizes e não ter propensão a ter um AVC. Derrame, nenhum tipo de isquemia. Agora, esse aparelho que você acabou de trazer dos Estados Unidos, é um equipamento que você consegue visualizar e te dá uma segurança muito grande na hora da cirurgia, né? Uma segurança bastante grande, né? Tudo que existe hoje que você consegue visualizar diretamente aquilo que você está fazendo em cirurgia vascular
é fundamental atualmente, né? Então, aparelhos como o ultrassom, aparelhos como a realidade aumentada, que é o scanner venoso, a transiluminação, são todos hoje as ferramentas do cirurgião vascular, né? É importante a prevenção, mas eu não vou pedir pro doutor falar das prevenções, que ele vai mandar a gente usar aquelas meias, a meia elástica, que a gente não vai usar, principalmente agora no verão. Mas seria isso, né? A meia, né, que vocês orientam, evitar peso. O peso também é outra coisa. Como a maioria das pacientes são mulheres, né, e como eu sempre falo, as mulheres elas gostam de malhar da cintura para baixo e os homens da cintura para cima. Você falar em evitar peso é uma coisa que não adianta, vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro, né? Pra mim não adianta ele falar isso também. Meia não adianta, diminuir peso também não vai adiantar. Qual mais? Tem as meias elásticas que são apropriadas para exercício, eu tenho indicado bastante, mas na prática o que a gente vê são as pessoas correndo com elas, né? Não fazendo academia. O peso, evitar o anticoncepcional, evitar o fumo. A medicação ela age muito melhor nos sintomas do que na prevenção. Os cremes agem mais nos sintomas, tratando a pele, quando a pele fica... Porque a pessoa que tem a doença varicosa pode ter uma pele com bastante descamação, uma pele muito desidratada por conta da doença varicosa. Então, usar um creme também é uma forma de tratar essa pele, né? Então você vê, prevenção é meio difícil, né? Prevenção é o mais difícil. Parar anticoncepcional, parar de carregar peso e parar e usar a meia vai ser difícil. Fumar, a gente não tem que fumar mesmo. Pra então nada, isso é pra né? nada, não é só por conta das varizes. Mas agora então é rezar, né? É rezar e procurar um médico. Existem novidades, mas assim... Ainda assim, dizer que existe alguma coisa que seja confortável, que seja fácil de usar, infelizmente... É o que a gente fala sempre. Então é procurar um médico mesmo, nem que seja pela estética, não tem problema. Porque vem pela estética e você orienta e avalia como é que está a saúde. Porque tudo que se mostra por fora, eles avaliam por dentro, que é isso que interessa, né? O que interessa é a nossa saúde. Muito obrigada. Eu que agradeço. E vocês aí atentem pelo seu corpo, qualquer modificação, qualquer mudança, procura um especialista, né? Para nunca ter um susto, né? Então, a gente sempre prefere aí a prevenção.